No tópico 8, nós vamos estudar grupos funcionais, especificamente álcoois e éteres. Então, para você tornar uma molécula orgânica mais reativa, você deve trocar um hidrogênio de um hidrocarboneto, um alcano, por exemplo, e adicionar no lugar um grupo funcional. Esse grupo funcional pode ser um átomo de oxigênio, um átomo de nitrogênio ou algum halogênio. Então, esses grupos funcionais que você vai adicionar na molécula orgânica, eles que vão controlar como que a molécula orgânica funciona. Então, esse grupo vai indicar o tipo de reação que essa molécula pode realizar e também as propriedades físicas vão estar relacionadas com esse grupo funcional também. Os grupos funcionais mais complicados contêm outros elementos de carbono e hidrogênio, né, que nós vimos aqui até então apenas estudo dos hidrocarbonetos, alcanos, alquenos ou alcenos, os alcinos e também os hidrocarbonetos aromáticos. Então, você vai colocar átomo diferente de carbono e hidrogênio agora na sua molécula, e esse átomo diferente de carbono e hidrogênio, ele é conhecido como heteroátomo, como eu falei anteriormente, halogênio, oxigênio ou nitrogênio. Então, moléculas contendo grupos funcionais podem ser tanto saturadas, no caso de você ter grupos funcionais que só têm ligações simples entre eles, no caso dos álcoois, aparece OH, uma ligação simples, no caso dos éteres, aparece um oxigênio formando ligação simples entre dois carbonos, e nas aminas que aparecem o nitrogênio ligado a hidrogênio, e o nitrogênio tem que estar obrigatoriamente ligado a um carbono. E também nós podemos ter grupos funcionais insaturados, principalmente aqueles que têm a carbonila, que é o C-O, que ocorre em ácidos carboxílicos, ésteres e amidas, por exemplo. Como eu já tinha dito antes, esse R ele é utilizado para representar grupos alquila. O que são grupos alquila? São aqueles substituintes tipo metil, etil, propil, isopropil, terte, butil, que nós mostramos lá no estudo da nomenclatura dos alcanos. Então, R significa uma sequência de carbonos e hidrogênio, tá certo? Bom, antes de voltar a falar sobre álcoois e éteres, essa tabela 25.4, ela mostra aqui os principais grupos funcionais que existem em compostos orgânicos. Então, nós já estudamos aqui o alceno, que tem ligação dupla entre carbonos, o alcino, que tem ligação tripla entre carbonos. Esses dois aqui pertencem aos hidrocarbonetos. Na nomenclatura do alceno termina com eno, indicando a ligação dupla entre carbonos. No alcino termina a nomenclatura ínole, indicando a ligação tripla entre carbonos. Então, esses exemplos aqui nós já mostramos como que funciona o nome, né? Se você tem dois carbonos et, ligação dupla en, terminação O. Essa é a regra oficial da IUPAC. Agora, o nome comum, o nome usual para o eteno é o etileno. Já aqui você tem dois carbonos et, ligação tripla en, terminação O, é o etino, que é o nome oficial, e o acetileno, o nome usual. Agora, se você colocar um OH no lugar de um hidrogênio em uma molécula de um alcano, você vai ter um álcool. O álcool é caracterizado por ter uma hidroxila ligada a um carbono que só faz ligações simples, então esse carbono aqui ele tem que ser saturado. Na nomenclatura oficial de álcool, a terminação do nome termina em ol. Então, por exemplo, esse álcool mais simples que existe aqui, você tem um carbono apenas met, ligação simples an, terminação ol, portanto o nome dele é metanol. E ele tem o nome usual de álcool, o nome desse substituinte chama-se metil, e você coloca a terminação ico no final, por isso que fica nome usual de álcool metílico. Outra função que você tem é o éter, onde você tem um oxigênio entre dois carbonos. Toda vez que isso ocorrer, então isso vai ser um éter. A nomenclatura dele, você começa o nome dele com a palavra éter e indica os dois substituintes ligados ao oxigênio. Nesse caso, são dois substituintes iguais, chamados de metil e metil, por isso que você escreve o nome éter dimetílico. Ele também tem terminação ico, porque
um éter é originado de uma reação de condensação entre duas moléculas de álcool. Então, se eu pegar duas moléculas do álcool metílico, eles vão reagir eliminando uma molécula de água e vai produzir uma molécula de éter. Daí o nome se o álcool que originou era álcool metílico, então o éter também vai ser chamado de éter dimetílico. Um outro nome que você poderia dar aqui seria dar o nome para os dois substituintes, no caso metil, já que ele se repete, você coloca o prefixo di, então você chama de dimetil éter. Você pode fazer também dessa forma. Um halo alcano, a gente também pode chamar ele de haleto de alquila. É quando você tem um halogênio, que pode ser flúor, cloro, bromo e iodo, ligado em um carbono. Então aqui nós temos o exemplo deste composto. O nome oficial de um haleto de alquila é igualzinho à regra de nomenclatura de alcano. E os halogênios são considerados substituintes. Então aqui você dá o nome cloro e o nome do alcano que contém um carbono. O alcano que contém um carbono chama-se metano. Então é o clorometano. Mas uma nomenclatura comum, usual, é quando você dá o nome do halogênio, com terminação eto, nesse caso cloreto, di, e cita o substituinte metil aqui. Você coloca um A no final só para ficar mais bonitinho aqui o nome. Então é cloreto de metila o nome usual. No caso de você ter moléculas de aminas, você tem que ter um nitrogênio ligado a carbono. Tudo bem que você pode ter outro carbono ligado aqui, outro carbono ligado aqui, não teria problema. Isso também seria uma amina. Então, o nome de uma amina termina com a própria palavra amina. Uma das maneiras mais simples de você dar um nome é citar esse substituinte, que é o etil, e ter que colocar a palavra amina. Então, esse nome aqui, etilamina, na verdade, aqui não é o nome oficial. Esse aqui é o nome usual. O nome usual você usa quando você cita os substituintes. O nome oficial aqui, você teria que citar o nome do hidrocarboneto com 2 carbonos. Então, 2 carbonos et, ligação simples an e terminação amina. Então, o nome oficial seria etanamina, certo? Já um aldeído, ele apresenta o que nós chamamos de carbonila. Essa carbonila está sempre no final da cadeia carbônica, portanto, tem um C-O-H. A nomenclatura de um aldeído segue a mesma regra de nomenclatura de alcano, só que a terminação vai ser al. Então, se você tiver um aldeído com 2 carbonos, et, ligação simples entre os carbonos an, e terminação al de aldeído. Já esse nome acetaldeído, ele é um nome usual que é derivado do nome usual do ácido carboxílico, porque um ácido carboxílico com 2 carbonos é chamado de ácido acético, como a gente vai ver um pouco aqui abaixo. Então, esse nome acetaldeído é derivado do ácido acético, onde você tira a terminação ico e coloca a palavra aldeído, tá certo? Então vira acetaldeído. Já uma acetona tem que ter uma carbonila no meio de uma cadeia carbônica, ou seja, esse C-O, carbonila, tem que estar ligado a outros 2 carbonos. Então isso é uma acetona, cuja nomenclatura termina com ona. A acetona mais simples que existe é essa, com 3 carbonos. Nome oficial, 3 carbonos próprio, ligações simples entre o carbono an e terminação ona da cetona. E essa propanona, o nome usual e mais comum para ela comercialmente é a acetona. Quando você tem um ácido carboxílico, que é o grupo funcional mais importante que tem na química orgânica, você tem o grupo carbonila e o grupo hidroxila. Então agora esse grupo chama-se carboxila. Esse é o grupo característico dos ácidos carboxílicos. Na nomenclatura de ácido carboxílico, você deve começar a dar nome escrevendo a palavra ácido e depois terminando com oico. Se você tem 2 carbonos, o ácido é et, ligações simples entre os carbonos an e terminação oico. Então esse é o nome oficial, que é o ácido etanóico. Já um ácido carboxílico com 2 carbonos, o nome usual dele é ácido acético, né? Daí que veio aquele nome acetaldeído, que é derivado do nome usual do ácido acético aqui. Já um éster, ele tem um grupo carbonila e tem um oxigênio ligado a um carbono. Tá certo? Na verdade, o éster ele é originado de uma reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Mas a nomenclatura de éster é semelhante à nomenclatura de ácido carboxílico, só que você vai tirar a terminação ico fora do ácido carboxílico e colocar ato. Então, o lado que tem o C-O
é sempre o lado da cadeia principal do éster. Então aqui que você tem a cadeia principal, que é derivado do nome do ácido carboxílico. Então, ácido carboxílico com 2 carbonos, nós vimos aqui, chama-se ácido etanóico. Então você vai tirar a terminação de fora e vai colocar ato, vai ficar etanoato. Cita o nome desse substituinte que está aqui, nesse caso é o metila. Então o nome desse composto, etanoato de metila, na nomenclatura oficial. A nomenclatura usual segue também a nomenclatura usual do ácido carboxílico. Seu ácido era acético, você troca a terminação I por ato, então esse grupo chamado de acetato de metila é o nome desse éster. E agora nós temos um outro grupo funcional aqui, que tem uma carbonila, e nessa carbonila tem um nitrogênio ligado nela. Então toda vez que isso acontecer, isso é uma amida, não confundir com amina, né? A amida, você tem um nitrogênio ligado na carbonila. A nomenclatura é semelhante à nomenclatura também dos ácidos carboxílicos, só que termina com a palavra amida. Se você tem uma amida com 2 carbonos, et, ligações simples entre eles, an, e terminação com a palavra amida. Então o nome oficial é etanamida. O nome usual é derivado do nome do ácido usual do ácido carboxílico. Se você tem esse ácido carboxílico 2 carbonos, é o ácido acético. Aqui também 2 carbonos, basta você trocar a terminação, nesse caso, ico pela palavra amida. Então o nome desse composto é acetamida. Agora nós vamos falar especificamente do grupo funcional álcool. Então os álcoois, eles são derivados dos hidrocarbonetos e contém o grupo OH. Então você pega lá um alcano, tira um hidrogênio, coloca um OH, então você vai ter a função álcool. Os nomes dos álcoois são derivados do nome do hidrocarboneto, com ol substituindo o O. Por exemplo, um alcano, a nomenclatura termina com ano. Então, se você tiver um alcano com 2 carbonos, o nome dele é etano. Se você substituir um hidrogênio por um OH, você vai ter então o etanol, que é o álcool mais comum e mais falado por nós aí, né? Uma vez que a ligação OH ela é polar, ou seja, essa hidroxila, ela tem uma certa polaridade, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então existe uma carga parcial negativa sobre o oxigênio e uma carga parcial positiva sobre o hidrogênio. Então essa parte OH na molécula faz com que os álcoois sejam mais solúveis em água do que os alcanos, porque a hidroxila de um álcool pode interagir com a água através das ligações de hidrogênio. Então, um exemplo de um álcool utilizado aqui no nosso dia a dia é um metanol. Tem um carbono, met, ligações simples an e terminação ol para o nome dele. Ele é usado como um aditivo na gasolina e também ele é um combustível. Só que o metanol é bastante tóxico, não deve ser ingerido e nem é absorvido pela pele. Tem que tomar cuidado ao manusear. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de álcoois aqui. Aqui você tem a fórmula do propan-2-ol, esse número tem que vir aqui no meio e não aqui na frente, tá certo? Ou também pode ser chamado de álcool, o nome desse substituinte aqui, que chama-se isopropil. Então ele é álcool isopropílico, terminação ico aqui, tá certo? Esse álcool aqui, como está indicando, ele é usado como em massagens, mas também ele é utilizado na limpeza de produtos eletrônicos. Já esse outro álcool aqui, o nome dele seria, você numeraria a cadeia carbônica, 1, 2, 3, então o nome dele seria 2-metil, aqui está faltando o número 2 aqui, propan-2-ol, tá certo? Bom, o número 2 também pode ser facultativo, como não apareceu aqui, porque o metil só poderia estar ligado no carbono 2. Mas esse OH tem que indicar, porque ele estaria ligado no carbono 2 ou poderia estar ligado no carbono da extremidade. Mas esse número 2 ele tem que aparecer aqui no meio. Ó. Então o nome é metilpropan-2-ol. Hoje esse álcool também pode se chamar de álcool, o nome desse substituinte é o tertibutil. Então, álcool tertibutílico. Então esse T, na verdade, aparece aqui na frente, não no final, como está aqui, que está errado. Um álcool que tem 2 hidroxilas ligadas nele, é um poliol, é chamado de etileno glicol aqui, bastante utilizado como anticongelante em radiadores de automóvel. O nome oficial dele pode ser chamado de etano
1,2 diol, porque você vai numerar aqui 1, 2, essas duas hidroxilas poderiam estar no mesmo carbono, por isso que é obrigatório você indicar os números, que um esteja no carbono 1 e outro esteja no carbono 2. Então o nome correto aqui é etano 1,2 diol, cujo nome usual é etileno glicol. Já essa substância que aparece aqui, o fenol, isso aqui não é um álcool, porque para ser um álcool, a hidroxila tem que estar ligada a um carbono saturado, que só faz ligações simples. E aqui você tem um carbono fazendo uma ligação pi. Isso aqui é um anel aromático. Então isso é um outro grupo funcional chamado de fenol. Então não confundir com álcool. E esse fenol, como eu já falei na parte de propriedades físicas dos compostos orgânicos, ele só perde em acidez para os ácidos carboxílicos. Esse hidrogênio aqui tem uma acidez baixa, mas ele tem uma certa acidez, né, que pode ocorrer reações ácido e base com ele, por exemplo. Um outro exemplo de um poliol bastante conhecido é a glicerina e o glicerol, que aqui foi colocado errado, né, aqui não é CH2, aqui tem um hidrogênio a mais, tem que eliminar aqui esse hidrogênio do meio, porque o carbono tem que fazer 4 ligações. Né? Ele também é um poliol, cujo nome oficial você também tem que numerar, 1, 2, 3, é o propano 1,2,3 triol. E um álcool importante na bioquímica é o colesterol. Ele tem uma cadeia carbônica bastante extensa, característica dos esteróis, e tem uma hidroxila aqui, que dá a característica da função álcool para ele. Bom, entre os álcools, o metanol, que é uma substância importante na indústria, né, e utilizado como combustível, como nós já falamos aqui, ele pode ser produzido na reação de monóxido de carbono com hidrogênio sob alta pressão, de 200 a 300 atm, numa temperatura de 400 graus Celsius. Então você consegue produzir o metanol nessa reação. Já o etanol, um outro álcool bastante importante, utilizado também como combustível em automóveis, né? Ele é produzido geralmente pela fermentação de carboidratos. Então você pega aqui uma molécula de glicose, coloca uma levedura e essa molécula de glicose vai quebrar, essa levedura vai ser utilizada para quebrar essa molécula de glicose, formando então moléculas de etanol e liberando CO2. E esse etanol, ele também é o álcool encontrado nas bebidas alcoólicas. Agora, falando um pouco de éteres, os éteres geralmente são substâncias pouco reativas, tá certo? Os compostos nos quais, então, 2 hidrocarbonetos são unidos por um oxigênio são chamados de éteres. Então, esses grupos R, R', eles podem ser iguais ou diferentes, ou seja, se você tem um oxigênio entre 2 carbonos, isso vai ser um éter. Como eu havia dito, um éter pode ser originado da reação entre 2 moléculas de álcool. Por exemplo, aqui nós temos 2 moléculas de etanol. Nessa está sendo destacada a hidroxila e nessa outra está sendo destacado o hidrogênio. Então, quando você tem uma reação de desidratação intermolecular, você vai precisar usar um ácido como catalisador e aumentar a temperatura para que isso ocorra. Então, essa molécula de água vai ser eliminada. Portanto, essa reação também é chamada de reação de condensação. E esse oxigênio vai acabar se ligando a esse carbono, formando então um éter. Como o nome deste álcool é álcool etílico, esse éter é chamado de éter dietílico, como eu tinha dito anteriormente. E como os éteres são pouco reativos, eles são usados como solventes. Então esse éter dietílico, que é o éter mais comum que nós falamos dele, ele pode ser usado como solvente em reações principalmente que não contenham ácidos, né? Porque se tiver ácido, esse ácido pode reagir com o éter. E um outro solvente bastante comum no laboratório de química orgânica é o THF, que é esse éter cíclico, o anel de 5 membros, onde um dos membros é o oxigênio, conhecido como tetrahidrofurano, certo? Então finalizamos esse capítulo aqui e até a próxima aula.